Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Itavém, eu sou doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, sou doutor também em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, eu já fui professor efetivo de Direito Civil da Universidade Estadual da Bahia, já ensinei Direito Civil também na Faculdade de Direito da UFBA, em que atualmente eu sou professor efetivo das disciplinas da área de Filosofia do Direito, Hermenêutica, Jurídica e Afins. Sou professor também da Faculdade Baiana de Direito, também na área de hermenêutica jurídica e disciplinas afins. Sou professor do programa de pós-graduação em Direito da UFBA, também em nível permanente, assim como sou efetivo em nível de graduação. Então, leciono na UFBA em níveis de graduação, mestrado e doutorado, certo? Pois bem, a gente vai discutir hoje um tema de direito privado, e mais especificamente com base no artigo que eu escrevi, intitulado Um estudo sobre a decisão do STF no caso Sócios da Disco versus Pão de Açúcar, a caracterização de um contrato preliminar à luz do pensamento tipológico de Caullares. Qual é o ponto da conversa? Como o título do artigo já indica, a ideia é discutir uma decisão do STF, tomada ainda no final da década de 70, a respeito de um conflito entre titulares das ações de uma sociedade empresária conhecida como Disco, e, de outro lado, o Pão de Açúcar, o famoso Pão de Açúcar. O que é que acontece? O Pão de Açúcar e esses sócios da Disco, esses titulares das ações da Disco, assinaram durante as tratativas que realizavam para a configuração de um negócio de venda de participação societária, um documento que, posteriormente, viria a ser qualificado pelos titulares das ações da Disco como uma minuta, mas que viria a ser qualificado pelo Pão de Açúcar como um instrumento que comprovava a existência de uma espécie de contrato preliminar. Por que isso se tornou discutido? Isso se tornou discutido porque, após a assinatura desse documento, os titulares das ações da Disco desistiram de realizar a alienação daquela participação societária ao Pão de Açúcar. Então a matéria foi levada ao judiciário e acabou chegando até mesmo ao STF. Qual foi a discussão central que os ministros do STF desenvolveram para tentar resolver o problema? Os ministros do STF entenderam que, como na época você não tinha uma regulação bem acabada, ao contrário do que temos atualmente, a respeito da figura do contrato preliminar, a determinação da qualidade de contrato preliminar ou de minuta do documento que tinha sido assinado iria depender de que você tivesse naquele documento já presentes todos os elementos essenciais do tipo contratual que, em caso de efetivamente você formalizar o contrato, você formar o contrato, as partes estariam se prestando a materializar. Então, a partir dessa ideia, o que é que surgiu? Surgiu um debate quanto à qualidade de contrato de compra e venda de natureza civil ou contrato de compra e venda de natureza mercantil, e a gente fala mercantil porque à época a gente ainda não tinha propriamente a adoção da teoria da empresa pelo Código Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor, enfim, pelos diplomas mais recentes do nosso direito privado. Então, à época, a gente ainda falava em compra e venda mercantil. E os ministros do STF disseram, olha, se for compra e venda mercantil, o resultado vai ser um, mas se esse tipo de contrato aqui for uma compra e venda civil, o resultado vai ser outro. Mas aí você pergunta, Daniel, por que havia uma diferença em relação a isso? Por que havia uma dúvida em relação a isso? Veja, porque esse era o ponto importante. Vamos lá. Na regulação do contrato de compra e venda civil, da época que ainda era o artigo 1126 do Código Civil, de 16, a gente tinha lá a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Vejam, objeto e preço. Esses eram os elementos essenciais da compra e venda civil, segundo a disposição do Código Civil da época. Contudo, no artigo 191 do Código Comercial, a gente encontra uma definição de compra e venda mercantil que vai colocar um terceiro elemento como essencial para a configuração desse negócio. Porque o artigo 191 dispunha: o contrato de compra e venda mercantil é perfeito e acabado logo que o comprador e o vendedor se acordam na coisa, no preço e nas condições. Certo? Então, esse elemento condições é que era o elemento da discórdia. A controvérsia girou em torno dele. Por quê? Porque existia quem entendesse que, na verdade, o documento discutido pelo pessoal da Disco e pelo Pão de Açúcar era um documento que tinha objeto e que tinha preço, portanto tinha os elementos essenciais de uma compra e venda civil, mas não tinha ainda devidamente definidas as condições
Portanto, a partir do critério que o STF adotou de decidir se o contrato era preliminar, ou melhor, se o documento era um contrato preliminar, ou se você tinha ali uma mera minuta, de acordo com a presença de todos os elementos essenciais do tipo contratual discutido, você tinha ali a necessidade de determinar se a compra e venda era mercantil ou civil. Se a compra e venda fosse mercantil, você não teria todos os elementos preenchidos e, portanto, a disco teria razão. Se a compra e venda fosse civil, você teria todos os elementos preenchidos e, portanto, haveria vinculatividade jurídica na assinatura daquele documento e o Pão de Açúcar teria razão. Certo? Pois bem, então, delineadas esse cenário, a gente começa a discutir uma outra coisa. A alienação daquelas ações é um negócio de natureza civil ou é um negócio de natureza mercantil? Essa se torna, digamos, a questão central da discórdia após a fixação de qual seria o critério para decidir se o documento era uma minuta ou era um instrumento de contrato preliminar. Pois bem, então, a partir dessa ideia, o que é que a gente há de notar aí? A gente há de notar que surgiram duas posições, né, no STF, e obviamente uma delas acabou levando, digamos, vantagem sobre a outra, e daqui a pouco a gente anuncia qual. Mas primeiro a gente explica quais são as condições, certo? Quais são as posições. Então, qual foi a primeira posição que surgiu lá no STF? Tá, a posição que viria posteriormente a ser endossada por Fábio Conde Comparato, que escreve sobre isso no início da década de 80, de que se um contrato de compra e venda mercantil é caracterizado pela dupla venda, ou seja, pela compra para revenda, você não teria como qualificar a transferência das ações como um contrato de natureza mercantil. E nesse ponto, o Fábio Conde está se baseando na própria definição que o artigo 191 dá para o contrato de compra e venda mercantil. Certo? Então, o que é que tem lá no artigo 191? Você encontra no artigo 191 do Código Comercial da época a disposição de que é unicamente considerada mercantil a compra e venda de efeitos móveis ou semoventes para os revender por grosso ou arretalho na mesma espécie ou manufaturados ou para alugar o seu uso. Pois bem, então, a partir dessa ideia e cumprindo o requisito que está colocado no próprio dispositivo também de que é necessário que nas referidas transações o comprador ou vendedor seja comerciante, havia quem defendesse que, no fundo, aquele contrato não poderia ser qualificado como contrato de compra e venda mercantil, certo? Por outro lado, você tem uma posição que viria a ser endossada também por Carvalho de Mendonça, de que os atos praticados externamente ao interesse da produção do comerciante, mas em virtude de tal interesse, seriam atos de comércio por dependência e, portanto, seriam mercantis. E, no caso ali, você teria, então, uma compra e venda de natureza mercantil. Então, o que é que acontece? O que a Carvalho de Mendonça está alegando? Olha, o contexto todo é um contexto de exercício de atividade mercantil, certo? Então, ainda que não se estivesse falando de compra e venda para revenda, a natureza contratual, o elemento preponderante, dizia respeito a atos relacionados ao interesse da profissão de comerciante, já que, no fundo, o que você tinha ali era justamente a possibilidade de aquisição e participação societária de uma sociedade empresária por outra, certo? Pois bem, então, esse é o cenário geral da encrenca, poderíamos dizer assim, a que estavam submetidos aquelas criaturas envolvidas, e para que a gente entenda qual que é a referência que eu vou utilizar, para que vocês entendam qual é a referência que eu vou utilizar para fazer uma análise da qualidade, digamos, da fundamentação do STF naquela decisão, e inclusive do resultado da decisão do STF, ou seja, de se o STF acertou ou errou na caracterização que ele fez do problema, eu preciso que vocês entendam que eu assumi como pressuposto o pensamento jurídico de Caullares, que é um autor que tem destaque no campo do direito privado, né, defendendo a famosa teoria da base objetiva do negócio jurídico, por exemplo, e também, ao mesmo tempo, que tem grande destaque no campo da hermenêutica jurídica, certo? Mesmo para quem não é propriamente estudioso de direito civil ou direito privado, embora os exemplos de Lares sejam prioritariamente exemplos do direito privado, ok? Então, tem uma noção no pensamento de Lares que é central para a nossa conversa aqui, que é a noção de pensamento tipológico. O que é o pensamento tipológico? O pensamento tipológico, como o nome já diz, é um pensamento que opera com base em tipos. O que é que eu estou chamando de tipo? Gente, tipo é uma formulação alternativa ao que a gente tradicionalmente enxerga como conceitos lógicos jurídicos. Na terminologia de Lares, quando a gente fala em um conceito, a gente normalmente está falando de uma noção que tem elementos previamente determinados e que toda vez que eu veja um evento em que eu pegue um caso, uma situação concreta e queira encaixar no conceito, eu preciso demonstrar que todos os elementos presentes naquele conceito estão presentes também naquele caso. Então, conceitos seriam, digamos,
melhor, casos seriam encaixados em conceitos, podemos dizer por subsunção. O que é que o Larens defende? O Larens defende que, na verdade, é ilusória a ideia de que é muito comum e muito fácil lidar com o direito a partir de aplicações de conceitos. Porque, no fundo, para Larens, os textos normativos são, em regra, marcados por uma indeterminação. E, consequentemente, o raciocínio jurídico tem, em regra, um traço muito mais tipológico do que um traço lógico-conceitual. E o que é um traço tipológico? Quando a gente está falando em um tipo, na linguagem de Larens, a gente está falando de uma figura textual que envolve certa indeterminação e que não pode ser apreendida em sua totalidade por uma descrição de elementos que sempre estarão presentes nos casos encaixáveis naquele tipo. Na verdade, o tipo parte da noção de um raciocínio indiciário. Então, determinados traços típicos podem estar presentes em casos que podem ser coordenados a um tipo, e outros traços típicos podem não estar presentes em alguns casos que ainda assim podem ser coordenados ao tipo. Então, a gente não tem como esgotar o conteúdo de um tipo a priori. Cada vez que a gente tem um caso que a gente considera que se coordena a um tipo, a gente pode dizer, olha, ele se coordena ao tipo porque esse traços daquele tipo estão presentes, alguns outros traços não estão presentes. Eu posso chegar num segundo caso e dizer a mesma coisa, num terceiro caso a mesma coisa. Então, no fundo, para que eu encaixe, ou melhor, para que eu coordene, para que eu reconduza um evento a um tipo, um caso de um problema jurídico a um determinado tipo, eu preciso, no fundo, mostrar que, no todo, na imagem global daquele evento, eu consigo ver um espelho da imagem global que você tem no tipo, certo? Então, a partir daí, a gente pode trabalhar com alguns exemplos do que a gente está chamando de tipo, certo? E o campo em que eu quero recortar a discussão sobre os tipos é justamente o campo dos chamados tipos contratuais. Os tipos contratuais para Larens são aquilo que a gente chama de tipos jurídico-estruturais, certo? Como o nome já diz, né, que estabelecem a estrutura jurídica para que eu possa visualizar um mapeamento de um determinado evento concreto no que diz respeito à natureza negocial. Então, o que acontece é o seguinte, quando eu falo que nós temos um contrato atípico, o que é que isso significa? Que eu não tenho um tipo contratual em que eu possa encaixar ou ao qual eu possa reconduzir aquele contrato atípico. Quando eu tenho um contrato típico, eu reconduzo a algum tipo contratual. O que o Larens está dizendo é, você não reconduz ao tipo contratual meramente fazendo um encaixe lógico na definição legal que a disposição normativa traz a respeito daquele tipo contratual. E aí a gente já tem uma pista, né? Pegar meramente a definição da compra e venda civil no Código Civil 16 ou a definição da compra e venda mercantil no Código Comercial da época, não é um procedimento suficiente para que você consiga dizer a qual das duas figuras deve ser reconduzido aquele tipo contratual, ou melhor, aquele contrato específico, ou aquele documento específico, que supostamente para uns seria uma minuta, supostamente para outros seria um instrumento contratual. Por que esse procedimento não seria adequado? Porque esse procedimento não se adequa à ideia de que eu tenho que tentar entender se o evento se encaixa no todo da figura tipológica, certo? Pois bem, esse é um pressuposto. Como é que Larens vai trabalhar com a ideia de encaixe no todo da figura tipológica? O que é que eu devo levar em consideração na hora em que eu estou tentando fazer esse encaixe? Veja, o Larens fala que, no fundo, eu tenho que fazer uma espécie de encaixe entre a parte e o todo. É um movimento, digamos assim, de ciclo hermenêutico. Então, a qualificação jurídica do contrato concreto, digamos, do futuro contrato concreto, entendeu? Do esboço de contrato, depende de quê? Depende daquela disposição normativa, mas o próprio sentido que eu atribuo à dimensão normativa e ao texto normativo depende também das particularidades do evento que eu estou analisando, certo? Pois bem, levando essas ideias para o campo da decisão do STF, o que é que acontece? Eu entendo o seguinte, ó, eu só tenho como saber exatamente se um determinado tipo contratual pode receber, por meio de uma recondução, um evento concreto, no caso, a assinatura daquele documento pelos envolvidos no problema aí do caso disco, se eu souber exatamente a que propriamente as partes se obrigaram. O STF quis fazer o contrário, e eu entendo que aí o STF está muito equivocado. Por quê? Porque primeiro o STF quis caracterizar se a compra e venda era civil ou mercantil, para depois decidir a que as partes se obrigaram. E a partir disso daí, o STF começou a discutir qual era o sentido da disposição que estava presente no instrumento contratual ou minuta, em que se falava em irretratabilidade daquela assinatura daquele documento.
Porque o STF primeiro se preocupou em dizer qual era o tipo contratual, para depois dizer como é que você leria a irretratabilidade. Se o tipo contratual fosse compra-venda civil, o documento seria uma assinatura irretratável, o acordo ali seria propriamente um acordo irretratável, e assim você teria, sim, o ganho de causa para o pessoal do Pão de Açúcar. E se, contudo, fosse compra e venda mercantil, como você não teria as condições, você não teria ainda como dizer se aquele documento tinha, sim, uma qualificação de retratável no sentido forte do termo, ou seja, de que eu considerasse aquilo como um contrato preliminar. Daniel, o que seria, então, um sentido fraco de retratabilidade? Se eu considerasse, na visão do STF, que o documento, na verdade, era uma mera minuta, e porque esse documento, na verdade, era uma minuta de um contrato de compra e venda mercantil, como eu entenderia a irretratabilidade? Qual seria o sentido fraco de irretratabilidade? O sentido fraco seria, de acordo com o debate que transcorreu à época, a mera impossibilidade de desistir das futuras negociações antes de examinar as condições da operação a ser realizada. E por que de examinar as condições da operação a ser realizada? Justamente porque as condições não estariam, supostamente ainda, perfeitas e acabadas naquele documento. Certo? Pois bem, só que aí, o que acontece? Me baseando no Lares, eu acredito que, no fundo, a gente precisa, para poder entender exatamente o que estava acontecendo ali, fazer uma análise sobre a viabilidade da interpretação que o declarante estava fazendo e que o declaratário estava fazendo no que diz respeito, especialmente, à própria ideia de que aquele documento tinha sido, digamos, era representativo de uma convergência de vontades irretratável. Certo? Pois bem, então, veja, Lares vai dizer que a gente não pode simplesmente esgotar no horizonte do declaratário a discussão sobre o que é o sentido normativo de um determinado instrumento contratual ou de um esboço de instrumento contratual. Como assim? Eu não posso apenas confiar na ideia de que o declaratário entendeu X, mas eu preciso ver se o entendimento de X pelo declaratário é congruente com as circunstâncias da declaração. Então, eu não tenho necessariamente que ficar cogitando o que é que efetivamente o declaratário quis ou o que é que o declaratário entendeu ou se o declaratário estava querendo aceitar X, Y, Z. Eu tenho que procurar buscar ver se dentro do horizonte compreensível do declaratário é sustentável que eu entenda o significado normativo da declaração de uma maneira X, Y ou Z. Então, a partir dessa ideia, o intérprete precisa se colocar na situação do declaratário, certamente, para poder levar em conta se, a partir das circunstâncias por ele conhecidas ou viavelmente recognoscíveis no momento da declaração, aquilo que ele está defendendo é sustentável. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ver se, dentro daquele contexto, ainda que o declarante diga que, na verdade, o que ele queria era uma outra coisa, é razoável considerar que o declarante sustente que ele achava razoável que o declaratário tivesse recebido aquela posição. Claro, estou tratando aí como declarante com declaratário quem? Se a discussão diz respeito sobre o que é ser irretratável e o Pão de Açúcar está sustentando que havia irretratabilidade e os sócios, os titulares da participação societária da Disco estão dizendo que não, claro, o declarante nesse cenário seria quem? Seriam os sócios titulares da participação societária da Disco. E o declaratário seria quem recebeu aquela mensagem de irretratabilidade como a ideia de que tinha ali um contrato preliminar, que foi o Pão de Açúcar. E o Pão de Açúcar, portanto, estaria tendo a sua o seu entendimento por declaratário como algo qualificável como razoável ou não, de acordo com o quê? De acordo com a observação se isso era sustentável no jogo de linguagem jurídica e na tradição negocial da nossa comunidade jurídica. Certo? E aí entra a questão, o Lares coloca, de a gente observar o problema da diligência. Será que um declaratário cuidadoso não deveria sempre se perguntar e também perguntar ao declarante o que ele quis dizer com a manifestação que parece dúvida? E esse é que é um ponto. Ou seja, será que, havendo ali uma dubiedade, não houve um erro do Pão de Açúcar em não questionar se irretratável efetivamente significar que aquilo era um contrato preliminar? Isso é uma coisa a se considerar. Por outro lado, supondo que, dentro do razoável, o Pão de Açúcar tomou as providências necessárias, foi cauteloso o suficiente, porque irretratável talvez tenha um sentido razoável de algo que a respeito do que não podemos mesmo voltar atrás, ou seja, um sentido forte, será que o declarante também não teria que ser diligente para deixar claro o que é que ele queria entender por irretratabilidade? Então, a partir dessa discussão, independentemente do que efetivamente queria o pessoal da Disco, será que eles não falharam ao admitirem que irretratável iria ficar naquele documento e, ao mesmo tempo, desconsiderar a possibilidade de que aquilo depois gerasse alguma espécie de confusão, dado o sentido tradicional do que normalmente a gente entende por irretratável? Então, se a gente for olhar por esse ângulo, no fundo, qual que tem que ser o critério para a gente decidir para que lado a questão deveria ir? No fundo, você tem que levar em conta a dimensão da base objetiva do negócio a partir da ideia da boa-fé objetiva.
E, dado esse cenário, parece-nos que, em alguma medida, entendendo a boa-fé objetiva como um critério teleológico objetivo, ou seja, um critério de caráter principiológico que visa permitir que a gente consiga circunscrever a finalidade da realização daquele negócio, não parece que houve propriamente uma observância de um padrão médio de boa-fé por parte dos titulares da participação societária da DISC, quando eles colocam uma cláusula em que dizem que há algo irretratável e, propriamente, contudo, eles simplesmente não se propõem a reconhecer como irretratável aquela cláusula. Então, temos aí, poderíamos dizer assim, um problema e o STF acabou, de certo modo, negligenciando esse problema. Porque o STF admitiu que a gente tratasse como presumidamente compreensível a ideia de que irretratável ali significava apenas se comprometer a continuar a realização de negociações e não propriamente se comprometer a não desistir de posteriormente firmar o contrato definitivo. Então, não parece que possa se esperar que esteja no horizonte compreensível do declaratário, no caso, o Pão de Açúcar, que aquele fosse o sentido propriamente dito da disposição que aparecia no documento, tá? Pois bem, então me parece que quebram uma boa-fé objetiva os titulares da participação societária da DISCO, quando, em alguma medida, nutre a expectativa jurídica de concreção do contrato definitivo no pessoal do Pão de Açúcar e depois, inadvertidamente, acabam desistindo da realização daquele negócio. Então, entendo que o STF hipertrofiou a relevância do termo condições quando ele estava decidindo se ali você tinha meramente protocolo de intenções ou se você tinha um contrato preliminar. O STF exagerou, privilegiando a dimensão semântica, poderíamos dizer, em relação a propriamente você considerar o que seriam condições, e a partir da leitura do dispositivo legal, e desconsiderou o todo da imagem. Vamos lá. Contrato que envolve uma pessoa jurídica adquirindo o quê? Participação societária de outra pessoa jurídica. Tudo isso está relacionado, como bem Carvalho de Mendonça percebe, a uma atividade de natureza mercantil. Então, independentemente da dicção legal, o STF deixou de levar em conta essa dimensão pragmática, esse contexto, e acabou privilegiando uma dimensão estritamente, digamos, estreita, poderemos dizer, e, consequentemente, acabou, no meu entendimento, dando uma decisão equivocada, porque tem uma visão estreita do que é um raciocínio tipológico. Um raciocínio tipológico exige que você tenha um pensamento orientado a valores, e um pensamento, portanto, que admita determinados traços teleológicos na maneira de você configurar aquilo que é razoável entender que as partes convencionaram, e não apenas psicologisticamente aquilo que a gente pode efetivamente querer imaginar que as partes consideraram. Não importa tanto o que as partes quiseram, importa o que as partes parecem ter querido e, de certo modo, parece um tanto, digamos, um manifesto que faz mais sentido considerar que a DISCO quis colocar a irretratabilidade e, em alguma medida, desistiu, ainda que não sabemos propriamente o que passou por dentro da cabeça deles, propriamente, dos sócios da DISCO, muito mais propriamente do que da própria DISCO, digamos assim. Certo? Então, parece-nos que a discussão ter virado em torno do tipo jurídico estrutural, compra e venda mercantil, e do tipo jurídico estrutural, compra e venda civil, não foi uma boa, digamos, linha de raciocínio por parte do STF, ainda que esse STF tenha feito um esforço, em alguma medida, hercúleo, e me parece que tenha feito uma caracterização até adequada do contrato como contrato de compra e venda mercantil, né, o contrato de compra e venda de ações, em tese, e não com o contrato de compra e venda civil. Ok? Muito obrigado pela atenção. Até mais.